Olá pessoal, mais um programa Podmakers com o Flertaí, que é uma parceria que nós temos com esse site, esse blog maravilhoso que fala de cultura, teatro em todo São Paulo e por que não Brasil, né? E eu tô hoje com dois amigos aqui, o Renato. Opa, tudo bem, Renato? Tudo jóia, muito legal estar aqui. Obrigado pela sua presença aqui. E o Luciano. Salve. Banda Sofisma, 20 anos de estrada, não? 23, né? Deve ser por aí, né? Eu sou de humanas, cara. De humanas, você é de matemática. Aqui todo né? mundo de matemática tá difícil. 23, 24 anos já. Cara, fui escutar o som de vocês, curti muito, muito porque é aquilo que eu sempre gostei desde os anos 80, as referências são muito parecidas. E você... Foi 90, aí vocês mudaram bastante, vocês são muito ecléticos, né? E cantam em inglês também. E é muito legal porque uma vez lá no Japão, ouviram a música de vocês e falaram assim, essa banda aí é gringa. Aí resolveram chamar, depois a gente vai contar essa história aí, porque eles fizeram até filme, né, da Warner, lá um videoclipe que eu assisti também, depois eu fiquei curioso para assistir o filme também, né. Bom, primeiro eu gostaria de dizer o seguinte, aqui é a casa de vocês, vamos bater papo, vamos conversar sobre arte, cultura, música, rock, e eu já aprendi com você hoje, sabia, cara? Isso é bom ou ruim? Eu aprendi uma lição muito boa. Eu tava meio preconceituoso aqui em relação à música moderna, né? Até falei, pô, vocês estão ouvindo isso aqui? Porque a gente trabalha com alunos, né? Sim. E é um tal de um gênero novo chamado R&B. Aí... Eu não conheci. O que você pensou que era? Eu pensei que era o Airbnb, né? Falei, pô, os caras estão alugando... Estão alugando aí. Top, velho. Aí, tá. Aí um aluno meu me mandou uma mensagem aqui agora dizendo, cara, você não sabe, aquele cara que você gosta, ele canta esse gênero, né? E aí eu falei, cara, me engoli minha língua. Cara, me fala agora, como é que você começou nessa... Os anos 80, vai, você era moleque, né? Era moleque. Eu sou de 76, né? Em 86 eu tinha 10 anos. Mas... Minha mãe é formada em acordeon, fez 9 anos de acordeon, tinha um piano em casa, ela também toca piano, deu aula de piano um tempo. Então a música foi sempre algo presente em casa. Meu pai já não gostava muito dessa parte de música, mas o meu avô, pai do meu pai, era tubista em Portugal. Tocava na banda dos Guerrilhas Tuba. Tem no genes. Então vem dos dois lados da família. Inclusive o meu tataravô, ele... tocava tímpano, veio da Itália, era maestro. Então vinha dos dois lados da família a parte da música. Só que na família eu sou o único músico popular, né? Todo mundo tem formação erudita. Erudita, clássica, né? É, o erudito. Agora você, quando você falou assim, mãe, você me ensinou piano, mas você é roqueiro, o que ela falou? Então, você deve lembrar... a TV Gazeta nos anos 80, né? Tinha uma programação musical que formou gerações. Tinha o Perdidos na Noite. Perdidos na Noite, o Realce, sim. Aqueles programinhas de videoclipe, lembra? Antes da MTV. Antes da MTV. E quando passava os vídeos do AC/DC, eu sempre pirei na guitarra, o som da guitarra, aquele som distorcido do trovão. Até que um primo meu gravou uma fita pra mim com Led Zeppelin, AC/DC e Yes. E esse cassete mudou a minha vida. E eu ficava enchendo o saco da minha mãe, cortar a guitarra. Ele sabe disso? Sabe. Como é o nome dele? É Américo Parlato, primão. Américo Parlato, da Itália. O grande responsável. Você é responsável pra gente estar aqui hoje, cara. E eu enchi o saco da minha mãe. Vou baixar aqui o volume, tá? Desculpa aí, peraí, só vou baixar aqui que tá uma confusão. Fala, você tava enchendo o saco da sua mãe? Pra cortar a madeira no formato da guitarra, ela pintava e eu ficava fazendo... dublando. Só simulando. Simulando, guitar. Vai dizer que você fez... Funcionava ou era de brincadeira? Não, brincadeira. Tá, pensei que você fez a sua primeira guitarra, não. Não. Ficava lá tocando, até que com 11 anos, 12, eu ganhei minha primeira guitarra. O que era, uma Fender? Era uma tonante. Tonante de... A famigerada tonante. Tonante da Mimo, da Estrela. Os né? trastes todos alinhados. Mas era o máximo. Tinha um sonzinho, né? Legal. Tinha, ligava na caixa de som, porque no 3 em 1, porque não tinha amplificador. Ganhei um amplificador depois. E ali começou, naquela época, para você ter um equipamento bom, era só artista top mesmo. A gente só tinha... os amplificadores eram... tudo nacional, né? Não tinha nada importado. Da escola tinha uma Fender, ele era o rei da escola, cara.
A gente ia na casa dele pra ver a Fender. Era um negócio assim, uma Fender. Que escola era essa aí? Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau, Diva Maria Biagione de Toledo. Aqui em São Paulo. Brooklyn, São Paulo. Pô, também não é... era um bairro que já... É um bairro que já tinha uma certa... Tinha. Né? Ali no Brooklyn tinha os dois mundos, né? Você tinha a comunidade da Estaiada, onde tem hoje a avenida, e os casarões. Sim. E no colégio estadual que eu estudava, tinha os dois mundos. Meu pai até queria me pôr no colégio particular, sempre meio punk, revoltadinho. Não vou estudar com os playboy, quero estudar no colégio público. Só para dizer para a nossa audiência que hoje o Luciano é professor de filosofia, professor de história, que bacana, nós vamos conversar. Então, no ambiente de escola, ele fala para alunos que eu também falo, que eu também sou professor, lecionar os alunos ali operando, né? Então, tem tua sala ali dentro, olha, abre aí para você ver. Não, não vai dar para mostrar, mas depois a gente pode mostrar, sempre eu falo, né? Vou tirar uma foto dos bastidores aí. Alunos trabalhando, alunos ali. Então, isso é muito legal. Olha lá, ó, professor aí de filosofia, de história. Ah, Renato, conta um pouco a tua história, meu amigo. Bom, eu também estudei em colégio estadual, né, New Voz, ali no Brooklyn também, né? Ah, vocês eram conhecidos, não? Não, nessa época não. Mas a música começou quando também, eu comecei a tocar contrabaixo quando eu tinha 13 anos, e eu tenho um irmão mais velho, o Ricardo, né? E os dois, a gente era louco por música, sempre assistia Iron Maiden, Van Halen... E a gente sempre foi apaixonado por música e... Black Sabbath. Toda essa... Raimundo. Tudo não, isso. Raimundo já veio mais pra cá. Aí já bem mais novo. E aí o meu irmão falou, não, eu vou tocar guitarra, você toca baixo e tal. E a gente começou a fazer uma banda em casa ali, né? Eu ia tocar o baixo, o Ricardo a guitarra, o meu irmão mais novo, o Rogério... Era muito novinho, que é 7 anos de diferença, e falou, você vai ser o batera, mas ainda vai ter que estudar muito, né? Então aí ficou para depois. E a gente começou a fazer, montar as bandas, né? Nós pegamos um pouquinho aquela da disco, né? Isso, a parte... Ainda um restinho, né? Isso, também. Você não se lembra, cara, você era muito pivete. Eu lembro o Kiss tocando disco, lançou um disco. Não, teve uma festa do meu irmão que foi só tinha um vinil do Bee Gees, foi a festa inteira, o vinil inteiro. Voltava, punha. Pô, mas é choradeira, voltava, só pra... Não, mas só... mas o do Bee Gees aqui, qual álbum seria, né? É aquele que tem os clássicos, né? Os maiores clássicos. Saturday Night Live, aquela coisa. Tudo... A molecada não conhece os bailinhos dos anos 80, cara. Lembra os bailinhos? Era isso aí. Cara, na garagem de casa, cobria ali. London do RPM repetia 10 vezes, você tirava as meninas pra dançar. Aquela vergonha. Não, London quando foi o RPM, na minha idade, na idade do Renato, a gente já tava mais... Tava na pista já tava, né? 71, né? 71. Sou de 70, então aí você falou da tua idade aí. 76, né? Tô um pouquinho à frente. Você conhece o Paulo Ricardo? Eu conheço o guitarrista do RPM, o Fernando Deluca. Ele já tocou com a gente, inclusive, no Ibira Motopoint. Que legal, gente boa pra caramba, cara. Foi uma experiência muito legal. E nós gravamos o segundo disco com o JJ Jajura, que chegou a tocar com o RPM quando o PA saiu, né? Aquela formação clássica. Que legal, cara. Eu vou começar no primeiro trabalho de vocês, a primeira música de trabalho, foi em que ano? Aí você vai falar um pouco, porque o Renato já é um pouquinho mais ele já entrou um pouco depois da banda, chegou em 2013, né? 2013. Mas ele já... Quando é que você ouviu, você falou, cara, esses caras tocam o que eu gosto? Na verdade, eu já tocava com o Victor, né? Que é o Victor é o vocal, nosso vocal, e eu tocava com ele em outra banda, a banda Cães de Aluguel, né? Ele roubou o Victor do Sofisma um tempo, eu fiquei muito bravo com o Cães de Aluguel. Pô, cara, você roubou o vocalista, velho? Que história é essa? Mas o Victor tocava percussão no Cães de Aluguel. Ele era percussionista. Tem um clipe que eu vi de vocês na praia lá, acho que em 2011, acho que o vocalista acho que era ele que tava cantando em inglês ali. Numa live que teve. Uma live, não era chamava, era ao vivo, né? Uma loirinha apresentando. Isso, uma loirinha bem bonitinha. Som da praia em Santos. Que música era aquela? Sem Olhar Pra Trás. Tarde Demais. Tarde Demais. Tarde Demais. Agora, tinha um ano que vocês estavam cantando em inglês também. Isso, aquela música é de uma banda chamada The Band. Uma influência minha e do Victor, assim. Eu vou colocar um trechinho aí, espero que não derrubem, né? Mas eu quero ver primeiro. Tem como tocar um sonzinho aqui para animar a gente aqui? Pô, vambora? É só som, é instrumental, hein, galera? Para vocês
Banda Sofisma, eles vão aqui arrumar os instrumentos, vocês vão ver a musicalidade que esses caras têm. Poxa vida, eu tô muito feliz de receber vocês aqui. Quero que vocês venham mais vezes. Eu vou ajustar o microfone só, o dele tá bom ali. Então, que a gaita aí, Renan? Si bemol. Si bemol. Vamos ver aqui. Que top, que top, que top. Volta aqui meu mic. Vamos ver aqui que legal. Ó, Flerta aí é um blog. É um blog, é um site. É um veículo de comunicação que você pode divulgar aí a sua arte. É teatro e é música. Qualidade aí que olha, vocês misturaram aí alguns gêneros aí. Explica um pouquinho pra gente o som que vocês fizeram pra gente. Isso daqui é uma composição nossa, uma música que foi composta originalmente no primeiro disco nosso, de 87, Olhares Vazios. E em 2004 ela ganhou uma nova letra no disco Beco, Diferente de Você. E nesse último álbum nós fizemos uma versão que chama Harmonica from Hell. Nós aproveitamos a harmonia. Foi mudando tudo. É o momento do Renato, uma música instrumental só com a gaita. Só tem a gaita, tem solo de guitarra também. Esse cara aqui é um Tem monstro dueto. na gaita. Esse cara é um cara, monstro. que top mesmo, viu? Parabéns. Agora, e você... Eu não sei se a gente consegue fazer... porque assim, eu vou colocar uns trechos das músicas, porque tem as letras para mim elas têm um significado, mas eu vou começar pelo nome sofisma, né, cara? Que para mim sofisma sempre foi o que eu conheço de sofisma, da definição do dicionário. Eu vou colocar aqui embaixo aqui a definição do dicionário, mas em outras palavras você dar várias pistas de alguma coisa para poder dizer. Depois você dá a sua definição, para você poder levar a uma conclusão diferente daquela que você propôs originalmente, né? Ou seja, em alguns dicionários está escrito enganar, ou pelo menos supor. Por que esse nome? Então... Você pode vir mais para cá, cara? Que a gente pode ser o microfone pressionando. Vamos lá. Quando fundei a banda... Deixa eu puxar só um pouquinho. Quando eu decidi formar a banda, eu havia saído do mosteiro, né, da Ordem Franciscana. Essa outra parte que a gente começa. Essa é boa, essa é Pessoal, boa. esse aqui Essa foi é legal. monge. Você foi monge durante alguns anos, né? Sim. Então, Vida aprendeu religiosa. latim. Latim, grego, teologia. Meu primeiro contato com a filosofia. Tenho ótimas lembranças desse período. Ótimas lembranças. E a filosofia clássica, né? Clássico. Sócrates, Platão. Sim. Sabe? E tinha um professor de grego, né? Então ele, vocês vão... Esse primeiro mês de grego, esse trechinho de Platão em grego. Se vira, meu irmão. Grego koiné, né? O grego antigo. Bom, enfim. Eu tava na beira da praia com meu cunhado, tinha acabado de sair do mosteiro. E eu falei, vamos tomar uma banda, cara? Porque eu já tocava guitarra, né? Antes de me converter e seguir a vida religiosa, eu fui punk nos anos 80. Na verdade, eu era apaixonado por guitarra. Então, o punk rock e o hard rock e o metal também, thrash metal, tudo que tinha guitarra me chamava atenção. Mais ou menos com 17 anos, minha vida deu umas viradas de ponta cabeça e eu acabei lá no Largo São Francisco, aqui no Largo São Francisco com os frades. Me envolvi com o trabalho deles com os moradores de rua. Muito bonito aquele trabalho, né? E fui
fui me envolvendo e fui ficando. Quando eu percebi, eu estava lá interno, fiz a formação, os votos e saí depois em 95, né? Setembro de 95. E saí do mosteiro e foi bem na transição do plano real. Eu não sabia o valor do dinheiro mais, cara. Eu saía totalmente outside, assim, do mosteiro. Sabe? Você saí de um lugar e tô no mundo. Tinha mudado o dinheiro, tinha mudado tudo. Eu tava com meu ex-cunhado na praia de Boracéia, onde minha mãe mora até hoje. E eu falei, Binho, vamos montar uma banda, velho. Eu toco guitarra, você também, toca violão, vamos montar uma banda. Como é que vai ser o nome da banda? Sofisma, porque a gente não tem banda. Porque não tem Já banda. começou aí o sofisma. Somos uma banda, Sofisma, porque não existe banda. E depois, o Vitão entrou um pouco depois, que tá com a gente até hoje, né? Vocal. E formação musical também, até então, eu tinha pouca, o Vitor quase nenhuma. Nós éramos músicos com uma banda que não era bem uma banda. Então, Um sofisma ficou mesmo. um sofisma, e aí ficou. Agora, a viagem minha, né? Como eu vi o nome da banda, eu comecei, Renato, a ouvir as letras e as músicas, tanto no inglês como no... Porque se esses caras tiverem aqui dizendo dizer o contrário. Pô, sei lá, né? Vão sempre achar que a gente tá querendo Você sabe. enganar, né? É, Tá sempre exato. querendo enganar, ó, esses caras estão sempre enganando. Isso falta nas letras das músicas atuais. Essa malandragem, esse duplo sentido, não no sentido pejorativo. Pra fazer a pessoa pensar. Você pega uma letra, vamos pegar os grandes letristas do rock nacional, Renato Russo, Cazuza, Lobão. Você pega as letras desses compositores, aquela letra que, né? Por você eu largo tudo, carreira, dinheiro, canudo. Pois é. Pô, eu achava que era carreira, né? Profissional, o canudo era o diploma. E tem um duplo sentido aí. E as letras de hoje, muito pobres, cara. Isso é uma coisa que falta. A poesia, né? Exato. Agora, eu até perguntei pra você, naquela hora, se você achava que isso era tão ruim ou que isso, de certa forma, era falta de cultura. Aí você me mudou a cabeça. O juízo de valor ele é sempre subjetivo. Se é bom, mal, certo e errado. Os historiadores falam que a história julgará, né? Então é complexo, é um debate que não fecha. Os princípios, por exemplo, honrar a mãe, o pai, esses são princípios que não mudam, né? Ali você sabe que... Então, mas você tem uma incongruência histórica que trouxe esses valores até hoje para nós. Sim. Por isso que compreender a história e não só estudar para a prova, viu, alunos? É importante. Olha o aluno ali, ó. Se você entende que hoje nós vivemos numa sociedade onde os valores do cristianismo, judaico-cristãos, predominam, foi porque lá no século IV o imperador Constantino se converteu, instituiu o Império Romano. Se converteu. Né? Entre aspas. Instituiu o cristianismo como religião oficial do Império Romano e a partir daí esses valores foram introduzidos na Europa. E chegou até nós hoje, né? Nós somos frutos da colonização europeia. Eu não, sem querer criticar, mas assim, a gente tem que acompanhar, follow the money, né? E eu acho que tinha algum interesse, lógico que sempre teve, de grana. Sempre. Depois de alguns anos estudando e lecionando, alguns processos não mudam. São os mesmos. Dos anos 80, de hoje, da Idade Média, da Antiguidade, da Pré-História. Sim. Então, quando começa, por exemplo, um debate polarizado de ideias, como nós estamos certo vivendo. e errado, bem e mal, Deus, diabo, direita e esquerda, o problema não são as ideias, é o ser humano. Então, se você pegar as grandes questões que nós vivemos hoje na sociedade contemporânea, os processos que estão por trás são os mesmos. Nos anos 30, 40, 50, 1800, século XIX. E aí tem grandes autores que exploram isso, relações de poder. No fim, a gente pode falar sobre o dualismo em duas... beleza. Que tava dando ruído aí, mas beleza, de boa. A gente pode falar sobre o dualismo entre o egoísmo e o altruísmo, entre o servir ou o eu quero só para mim, né? E nesse caso aí, você vê que acompanha até hoje a história, né? Quer dizer, então não teve a conversão, pode não ter tido, eu não estou na cabeça dele, nem estava lá na época, mas assim, tudo indica que havia interesses financeiros ali, né? Políticos, econômicos, de poder, relação de poder e tudo mais. Então você topa isso aí, você abordar isso com os alunos, você chega a conversar isso abertamente, sim. Como é que o aluno recebe isso em sala de aula? Depende como você aborda o aluno, depende.
Uma coisa que eu aprendi com os franciscanos é o processo de inculturação. Então você tem a base teórica, né? Você tem aqui a coleção dos pensadores, por exemplo. Sim. Obrigatório, todo mundo que fez filosofia ter acesso a esses textos. Eu não posso chegar para um aluno e debater Kant usando o próprio Kant. Olha para mim, o que esse cara tá falando? Tem que ver o contexto Você dele. tem que se inculturar, né? Ver o que ele lia, qual era a realidade E dele. adaptar a obra de Kant para o teu aluno entender o que Kant quis dizer lá atrás. Se você não fizer isso como professor, você perdeu, cara. Nós estamos dentro da escola do pensar, né? Esse ano nós vamos fazer um trabalho aí de releitura ou de reescrever alguns textos dos anos 70, de alguns caras que, por exemplo, Nelson Rodrigues, A Revolução dos Idiotas. Você pega aquele texto lá e fala assim, se ele fosse escrever hoje... Cancelado, pá. Seria cancelado. Cancelado. Mas teria como reescrever nos dias de hoje, 2022? Então isso eu vou perguntar para os alunos, para ver se é possível reconstruir. Bacana, né? bacana. Então, eu acho que essa contextualização que você falou, achei demais. Tua trajetória, Renato, como é que tem sido essa questão de você se interagir com o adolescente? Porque você tem uma filha chamada Ana Clara, né? Maria Clara. Maria Clara. Maria Clara, um abraço para você. Top teu pai, hein? Sabe muito. Escuta, viu, filha? Escuta. É mais fácil escutar. O meu não escuta, não me escuta, né? Tem 21 anos. Ela tem 22. Mas eles estão amadurecendo e pai, eu tenho a impressão que eles vão passar por um momento agora bastante difícil, nós vamos conversar sobre isso depois, porque o mundo mudou muito. Como é que tá a tua relação com o adolescente? Você tem filhos, não tem? Como é que é? Eu tenho 2 cachorrinhos, serve, né? Serve. Que raça que é? Eu tenho, então, um chama Beaver, não, um é o Beaver, né? Que na verdade é um Yorkshire, né? Um Beaver Yorkshire que chama, e outro é o Black Yorkshire, né? Mas não é o Beaver daquela dupla lá, não? Não, o Beaver não. Tá. É o Buddy Guy. Yorkshire, os dois são Yorkshire. Buddy Guy e Geddy Lee, chama. Buddy Guy e Geddy Lee. Mas assim, eu tenho... Sobrinhos e tal? Tenho minha sobrinha, eu tenho muito contato também, eu trabalho também com a parte de instrumentos musicais, então vira e mexe também você tem essa... Eu acho que você não teria tempo para ter filhos, cara, porque você conhece tantos países no mundo que... Quantos países ele contou mesmo, cara? 25. 25 países. Eu viajo um pouquinho aí. Então. Você como é que é estilo? É mochileiro? Você sai... A gente, assim, até eu falei, né, nessa pandemia, eu acabei perdendo tudo que eu amava, que eu adorava viajar, né? E o meu cachorro, que era o Logan, né? E aí com a pandemia, o meu cachorro acabou falecendo, né? E a viagem também. Você levava né? Ele para viajar? Ele ficava na minha sogra, a dona Lucia, ela sempre cuidava dele e tal, mas... Porque viajar é complicado, né? E a gente adora, quando eu viajava, adorava ir para Yellowstone, então já fui para vários lugares, adoro ir para lugar assim que você... Parques, você ia né? você ia mais sozinho? Com a minha esposa, sempre com a minha esposa, eu e minha esposa. Como é o nome dela? Andréa. Andréa, um abraço para você. Olha que... Aliás, hoje a gente está fazendo 15 anos de casado. Puxa, que legal. 15 anos de mochila e viagem. Que top. Eu podia ter escolhido também viajar com ela, com a minha esposa, mas aí eu resolvi ter filho e aí a gente tem que ficar parado um pouco, né, até eles crescerem um pouco. Mas eu preciso viajar com eles, né? Onde você voltaria desses 25 países? O Japão é um lugar que eu adorei, assim, que para mim... E, na verdade, todo lugar, assim, eu acredito que eu tenho essa filosofia, eu acho que o mundo não deveria ter barreiras, né? Nós somos cidadãos do mundo, né? Então, tem que ir para onde quiser. Então, eu não vejo como, tal. Eu acho que tem lugares bons e ruins no mundo inteiro. Se a pessoa entrar no Irã ali, eu vim passar o final de semana aqui. Eu acho que tem lugar bom e ruim no mundo inteiro. Você vai em qualquer lugar, você vai achar um lugar maravilhoso. Então, assim que eu penso, né? Que eu acho que e no Brasil? Você falou que assim... Você viajou internamente, o que você gosta? Sim, gosto de vários lugares, né? Itaimbenzinho, Sul também eu conheço bastante. Conheço bastantes lugares também aqui. Eu tô só imaginando a cena. Tô só imaginando ele e a Andréa, né? Andréa ou Andréa? Andréa. Sem o I. A Andréa. Aí ele pega... Ela também toca algum instrumento ou não? Não. Então ela fica só ali, ó.
Aí ele começa a tocar a A gaita. gaitinha. A gaitinha, em um lugar que ele chega, a linguagem universal, e ela fica como? Ela vai ali, começa a juntar as pessoas. Ô, pai, você é da onde? Tá? É esse o lance? Também tem muito de conhecer as pessoas. Tem de tudo, né? Você tá rindo, cara. As esposas de músicos normalmente odeiam música, porque a gente enche o saco delas em casa. Não, mas a minha esposa até que ela. Porque geralmente, com toda viagem que eu faço, eu vou atrás de show também. Então eu já vi Buddy Guy, eu vi quando o Guns N' Roses fez a volta do Guns lá no Coachella, eu tava lá. Então eu vou sempre atrás de shows também, porque eu já aproveito que estou viajando, então vi o U2 lá em Estocolmo, e o U2 assistiu o show lá, então a gente vai... E a Andrea ama música também, né? Guns N' Roses, ela gosta de rock, bastante rock, então... Slash também, né? Opa, tem que ter, né? Senão eu apanho aqui, ó. Cara, onde que foi que eu vi esses dias num canal aí, num podcast, que uma das músicas principais do Slash, no Guns, não foi tocada por ele o início, cara? É uma maluquice. Eu vou depois achar. Existe uma lenda em torno disso. Isso né? aqui sabe então tudo. tá, O fala, Luciano conta sabe pra... tudo. Existe uma lenda. Luciano, conta pra gente aí. A Sweet Child O' Mine, segundo as lendas, né? O Slash nunca desmentiu, mas ela começa no metrônomo, que é a marcação. Isso, aí não tinha o início. E a guitarra começa. E o Slash estava tão chapado na época que ele não acertava o metrônomo. E o produtor gravou. Né? Foi isso mesmo. Vai lá. Pelo menos o início, né? Dá um foco ali naquela câmera lá. Agora, então é verdade, cara. Essa é a mesma história. Eu vi exatamente isso. Existe essa lenda, né? Uns falam que sim, outros falam que não. Mas enfim, a obra está acreditada para ele, cara. Se ele gravou ou não. Mas é só para dar buzz, né? Cara, se você me falou de buzz, agora fala assim, e essa tal de palavra cringe? Cringe? Eu já fui taxado algumas vezes pela minha filha. Só você? E minha filha também foi taxada de cringe, né? A geração dela é taxada de cringe pelo pessoal mais novo. Sim. Loucura. Mas eles vão tomar uma surra tão grande da geração alfa, cara, eles estão com 11 anos, 12 anos. Né? A história é cíclica, né? Deixa, aguarda. Vamos falar. O tempo não para. E aí o meu tava chamando, tudo que eu falava era, pai, isso é cringe. Eu falei, tá bom, velho. Aí eu comecei a mostrar umas coisas do pequeno, né? Aí ele se chocou um pouco assim, porque na verdade o que é o pequeno? O pequeno você dá qualquer coisa e ele vai saindo fazendo, cara. Ele não tem esse negócio não, o de 6 anos, o de 4, a minha de 4, minha princesinha, eles são muito velozes para raciocínio. E ele é lentão, porque ele é da geração de 21 anos, cara. 21 anos é muito velho já. Os quarentões, hein? Agora siga aquela música que fala assim, toca a vida aí, né? Como é que chama aquela música? É que vocês falam sobre essa liberdade de vai levando a vida. Levar a vida. Levar a vida. Vai levando. Como é que foi essa letra aí? Essa música é uma composição do nosso ex-baixista, o Alexandre Vidal e o Vitor. Eu contribuí com alguns arranjos ali. O Vitor tá assistindo a gente, já tem pergunta aí, cara? Se tiver gente ao vivo aí, já que a gente conhece, e os amigos, depois você já fala, viu, Cleito? Daqui a pouco, deixa ele responder essa... Tem pergunta ou não tem lá? Tá. Tá mandando um abraço. Então depois você manda uma sessão de abraço aqui, mas pode falar aí. Eu tive o prazer de conviver na Sofisma com compositores fantásticos. No primeiro momento, eu compunha mais com o Klaus, né, o nosso primeiro vocalista. Depois o Vitor, o grande parceiro, né? E o Alexandre Vidal ficou conosco um período, também um excelente músico. Ele é multi-instrumentista, ele também compõe. Ele chegou com o riff da Levar a Vida e a harmonia. Tô com um riff aqui e tal. E nesse período eu tava com depressão, cara. Então todas as minhas composições eram... Todo gênio, ele tem um momento depressivo, né? Você sabe disso, né, Renato? Eu acho que todo ser humano, viu? Quem me dera ser gênio, né? Mas enfim, pelo menos a depressão eu tive. E o Vitor encheu o saco. Porra, Baixinho, você só compõe música deprê, cara. Precisa de uma música up. Eu falei, cara, eu vou compor o que eu tô sentindo. Aí o Ale chegou, tem um riff up aqui. E assim nasceu a música Levar a Vida. Inclusive na ópera Rock o Beco, é a música que fecha. Sim. Quando o Arlequim sai do beco. Quer dizer, ele tá saindo da depressão. Eu não saí na época, né? Fui sair depois.
Os caras profetizaram o fim da minha depressão. Mas naquele momento do álbum Beco, eu tava numa fase horrível, cara. E como é que você, quando você ouve aquele álbum lá, qual é o sentimento? Depois de alguns anos de terapia, né, eu consegui sublimar muitas coisas daquele período. Mas é uma retrospectiva na minha história, né? É um sentimento bacana? Tudo? É, porque eu acredito que a arte é o artista expressando a maneira como enxerga ele mesmo e o mundo. Naquele momento. Então aquilo está congelado nas músicas, né? Como eu enxergava o mundo, os sentimentos, as ideias, os processos nas músicas. O grande público hoje talvez não tenha esse conceito, porque a música ficou muito pasteurizada e industrializada. Foi o que o Daniel da Sennheiser, que veio aqui, disse. Ele falou que ele ouve uma mixagem dos anos 60, dos Beatles, e ele pode ouvir várias vezes e ele não se cansa. As coisas de hoje são pasteurizadas e enjoam rápido. Você também acha isso? Isso eu aprendi quando nós gravamos com o Eduardo Recife, né? O disco Beco, por exemplo. Existia um padrão de mixagem para FM quando nós gravamos. Era mesmo. Então você ouvir, você grita. Às vezes você compõe a música, trabalhar com um produtor para um músico, que eu falei do ego, né? Muito difícil. Hoje é tranquilo. Mas aí na hora da mixagem, bom, esse disco é para quê? A gente quer tocar em rádio, então é assim, ó. Corta o solo aqui, comprime aqui. Comprime tudo aqui. Não, muita letra. Ah, não, o tempo tem que ser esse. Refrão. Cara, até na estrutura da música. Não, sim, o trabalho do produtor é esse. Depende do que o artista quer. Ele quer rádio, ele quer mainstream, ele quer gravadora, ele quer ganhar dinheiro. Existe um padrão mercadológico, aí tem toda a questão do marketing, e o produtor musical vai fazer isso. Mas você pega, por exemplo, o Rich, né, nos anos 80. Ele pegou e foi meio que na contramão disso aí. Eu gosto do som dele. E ele tinha uma história, uma música que era uma história. Então, mas aí na época tinha Faroeste Caboclo, Eduardo e Mônica. Existia um padrão de música história, né? Eduardo e Mônica. E tem os caras e esses caras estavam nas grandes gravadoras. Você tinha todos os monstros, né? Tinha por trás, produzindo, diretor comercial, diretor musical. Você tinha ali uma galera que. Mas quem conhece assim, o Rich, ele atrapalhou isso aí. Por exemplo, ele tá na gravadora do Roberto Carlos. Porque ele acabou tendo que ceder o espaço, a verba, tudo, né? Então tinha esse lado bom e ruim, né? E se ele não tivesse na gravadora Roberto Carlos, será que ele teria placado pelo menos um? Não entendi. É a grande questão, né? Faz sentido. Tá vendo como é bom você trabalhar com um professor de filosofia? Porque você faz um postulado, o cara vai lá e faz o oposto, aí você fala, caramba, não tinha pensado nisso. Tinha esse lado aí. Eu converso muito com o Renato sobre isso. O grande dilema do músico... Porque você tem vários tipos de músicos, né? Você tem um músico que estuda no quarto, você tem um músico de palco, você tem um músico de estúdio, músico artista, o cara que compõe. E esse músico pode ser de palco, de estúdio ou de quarto. Tem um ego que consegue abranger tudo? Então, aí é o pseudo-gênio, né? Esse é o gênio. O cara que consegue ser o compositor, tocar... Tem uma performance animal. Tem cara que funciona no palco e não funciona no estúdio. Quando eu ligo o metrônomo, tem músico que toca muito, compõe um som aí, cara. O cara não compõe, não consegue. Isso não é, você não está desmerecendo, são características artísticas. O músico compositor, quando esbarra na questão da grana, do mercado, do sucesso, a não ser que ele componha já para isso. Vou compor um som aqui que, né, desce, senta na piada, bunda. Pronto, cara. Agora, se é uma obra tua que tem um significado, quando vai para uma produção e o produtor começa, não, isso daqui não vai falar com o público, isso daqui não tem... Aí o cara começa... Ou ele se rende a isso... A opção fica independente. Aí você pode fazer o que você quiser. Mas foi o que vocês fizeram depois dos anos de 2010, por aí. Sempre fomos independentes. Não, sempre, mas estou falando depois da internet, vocês acharam assim, ó... Opa! Porque existia, né, Renato, aquela coisa de gravar o disco, o CD... O advento da internet mudou tudo, Mudou tudo, acabou. Hoje em dia você não vende mais o plástico, o vinil, né? Você tem que vender a arte, né? Isso então, é bom, cara. Então é uma coisa positiva, né? Antigamente os caras, não, tanto faz o que está naquele CD, naquele vinil, eu quero vender quantidade. Quem ditava as regras do mercado fonográfico eram as gravadoras.
Hoje não. As gravadoras tiveram um tombo e agora elas estão correndo atrás desse novo mercado, né? Será que dá tempo ou dá? Dá. Pra ela sempre dá, O né? capitalismo sempre se renovará, cara. É uma profecia. Você se tornou, depois de um tempo, vocês deixaram o ar revolucionário. O que sobrou disso, então? Um equilíbrio maior? O que aconteceu com essa mentalidade revolucionária? Acho que a própria vida, a maturidade vai te ensinando, né? Eu acho que hoje, por exemplo, você ter uma banda, no nosso caso, né? 4 senhores, vamos chamar assim, e a gente tocar numa casa de pessoas mais jovens como eu, tu, eles, subir no palco e fazer o repertório. E eles responderam. Subir nas mesas, sabe? Tem Cara, vocês têm vídeo disso aí, não? Tem lá no YouTube. Lá uma característica da banda é subir nas mesas, subir nos balcões. É um ato revolucionário hoje. Subir e puxar também, né? Puxa uns pra subir também, né? Tinha uma casa que nós tocávamos aqui em São Paulo, London Station, acho que fechou. Acho que eu lembro disso aí. Os caras tacavam fogo no balcão e eu ficava tocando em cima do balcão, uma vez meu coturno derreteu. Ainda bem que você estava de coturno, e eu lá, aquele calor subindo. Bom, a música acabou rapidinho, mudou o ritmo. Eu vejo isso como um ato revolucionário. Eu chegar, compor uma música e falar, cara, eu quero compor em inglês agora. A banda quer compor. Eu não, é a banda quer compor em inglês. Ah, mas não vende. Isso é uma grande barreira, essa é o inglês aqui. Banda que canta em inglês no Brasil não dá certo. E inglês autoral? Então, Sepultura deu certo. Então. O Corsos, né, o primeiro CD em 97 nós gravamos com o Pompeu, vocalista do Corsos. Ele deve lembrar da gente. Mas foi uma experiência linda, cara. O importante é que a gente lembra dele. Puta, eu tava lá no estúdio, meu, Pompeu do Corsos, cara. E o Vitor vai lembrar o nome do cara que mixou a música. Ele gravou e mixou a balada do primeiro disco. Adonis, Apolo, era um nome de um deus grego, que também era do Corsos. O cara ele só mixou. Ele captou alguma coisa dessa balada, eu lembro que foi ele que fez a mixagem. Inclusive a gente chorou, sabe? Aquela coisa, nossa primeira balada. Foi muito legal. Cara, depois você manda esses topzinhos pra gente botar quando você tá falando aí, eu poder entender o que você tá falando e sentir, né? You're Right, o nome da música, tá no primeiro disco em algum lugar, última faixa. Como foi pra você aprender o repertório aí? Foi rápido? Foi fácil? Como é que dá? Até que foi rápido. Tem coisa que eu tô aprendendo ainda. Faz só 9 anos. Faz só 9 anos, cara. Ainda tem tempo pra você aprender. Né? Que eu sou o Alzheimer da banda aí, que eu não lembro as músicas, não lembro nada. Né? Tem que passar 50 vezes aí. Não, mas foi tranquilo. Cara, eu me lembro uma vez que eu fui numa turnê, várias semanas com Ira, cara. Ira. Cara, nós visitamos assim, o sul do país inteiro, assim, de ônibus. Nós temos umas histórias com o Ira, você cara. Você tem? Conta aí, pô. 2 shows. E dentro do ônibus, cara, aquela fumaça, assim, sabe? Aquela coisa assim, caramba. E eu, que sou caretão, né, nunca fui nessa onda aí. E ali foi um mundo, um descoberto universo. Primeiro show que nós vamos fazer em Curitiba. E você tem o Scandurra, todo mundo ali. E nós vimos com o pessoal da produção, né? Mas assim, eram todos os músicos e tal, e o pessoal da técnica. E eles, obviamente, já iam de outro, não lembro se eles foram de van, alguma coisa. Mas eles acompanhando. Cara, como eu aprendi naquela turnê, viu? O Ira tem um impacto grande na nossa carreira, sabe? O primeiro show grande que nós fizemos foi abrindo pro Ira, na festa de 300 e bolinha anos do bairro de Santo Amaro. Aqui perto. Na praça, lá era aberto, o Ira tocou antes. Então no backstage, encontrei o Nazi pela primeira vez. Um cara muito gentil, gente fina, cara. Sempre. E a segunda vez, um congresso da Uni, em Pirassununga, em 98, também estava lá o Ira. E esse show foi bacana porque o camarim do Ira, mesa de fruta. Aí, sofisma. Era uma sala com um monte de cadeira, velho. Tinha um espacinho desse tamanho pra sofisma. Aí, mas hoje você olha, cara, pelo menos no camarote do camarimzinho assim, não tinha nada, nem água. Aí o Vitão, tá vendo? Os caras lá com bebida. A gente com a fruta. Lá tem banana, lá tem uva. Que isso? Aí do nada o Nazi. Sim.
bateu lá. Galera, pelo amor de Deus, vem com a gente aqui. Que bacana, Puta, cara. mas foi demais, cara. Que top. Foi, porra. Só depois de muito gentil, tempo muito fui gentil. entender aquele homem. Quer dizer, cara, que beleza, né? O Edgar, né? Aquela coisa, você conversa com ele. Mesmo ele zoa. Se ele. Uma vez, cara, nem vou. Conta uma história aí, depois talvez eu conte a minha, que a minha é complicada. Os Candurra. Eu encontrei o Candurra 2 vezes na minha vida. Né? 3, né? Nesse camarim, eu fui conversar com ele. Pô, Candurra, você é referência, né? Guitarrista. Pô, eu assisti você no Projeto SP, cara. Como... Ah, legal, o arco-íris é colorido. Tá nem aí, né, velho? Cara, a primeira vez, eu vou contar, a minha é pior, muito pior. Ele é chatão, assim, assim, depois que você conversa, tudo é gente finíssima, né? Mas ele é fechado, né? E eu tava com o microfone, fui falar, ele confundiu o nome dele. Cara. Ih, ferrou. Mate o homem, mas não erre o nome, né? Cara, eu acho que eu saí dali por baixo, assim, eu nem me lembro como eu saí dali, né? Mas eu consegui ainda terminar de fazer umas perguntas ali. O Gaspa. Você imagina, cara, você pegar o Escandur e falar assim, não, cara, não sei, me lembrei. Tava tão emocionado, eu falei supla. Caraca, velho, sem E aí, Supla? Putz, cara, é muita bola fora, né? Mas, ó, paguei mico, mas assim, é uma emoção de você estar perto do cara, entendeu? Sei lá o que aconteceu, velho. O Gaspa, eu falei oi, e o Marcelo Jung passou, assim, o baterista, né? Acho que é Marcelo Jung, não me lembro. Agora, e depois desse tempo que você pegou a internet pra cá, aí vocês conseguiram nichar mais, encontrar as pessoas que já tinham, já trabalhavam, já curtiam o som de vocês? Foi uma união? Vou falar a real, cara, nós somos péssimos de marketing digital. Agora, eu montei o YouTube da banda no final do ano passado. Eu vi, cara, tinha postagem lá, ó, eu fui ver umas postagens. Nós somos Falei, caramba, não péssimos, acredito, cara, que esses caras com esse som foram postar no YouTube um trabalho que vocês misturaram teatro, que eu achei Então, maravilhoso. Isso daí se perdeu, né? Porque sem tá na rede. Nós fizemos antes, né? A internet estava como em 2004, acho que não estava desse jeito que nem hoje. E esse evento que vocês gravaram, mas foi em 2008, né? Um pouquinho depois. O projeto é de 2004 e ele ficou um tempo... O vídeo é de 2008? De 8. Nós ficamos um tempo com o espetáculo. A gravação deve ser de 2008. E... Você conhece esse trabalho lá? Que você acha que não dava pra fazer isso de novo, cara? Faremos. Eu acho que dá. Faremos. É uma delícia, né? É uma delícia fazer esse trabalho assim. Eu acho que é uma coisa, essa união, né? Você chegou a assistir na época? Você não estava na banda, o espetáculo, não, né? Eu não tava, acho que o Arnaldo foi, talvez. O que foi legal foi. Eu até. Assim, quem dirigiu ali, você lembra ou não? A direção do Nino Bellucci, o ator parceiro, e do Eduardo Sona, que era o nosso produtor comercial na época. Muito legal a ideia. E pena que não tinha um registro ainda de qualidade como nós temos hoje, né? Sim. Mas os alunos podem fazer de repente, né? Quem sabe, né? Opa. Então, assim, e com a direção do mesmo, né? Ou quem sabe... Então, assim, nada está perdido, porque hoje você tem uma tecnologia melhor. Agora, o que é legal? O que a gente precisa de abrir a cabeça? O nosso pai de aluno aqui na Escola do Pensar, ele é tradicional. Só que quando ele ouve, e eu tenho certeza que quando eles ouvem sofisma, cara, eles vão chorar. Porque, você tá entendendo? Chorar em que sentido? Chorar. No pior sentido possível. Vão desligar o áudio. Não. Eles vão preferir ouvir R&B. Você tá entendendo o que eu tô falando? Eles vão... Porque é o som da juventude. Outra estética, né? Outra estética. Eles vão ver poesia, vão ver harmonia, uma série de coisas. Não que não tenha, sei lá, uma visão lá. Mas quanto tempo vai demorar para que essa geração considere o que nós estamos ouvindo hoje clássico? Aí é futurologia, não tem como saber. Você pode fazer estimativas, né? Uhum. Mas prever um movimento futuro histórico, cultural, um processo político é impossível. Você acha que nós estamos aí, agora falando um pouquinho sobre... Nós estamos diante de uma virada muito grande de percepção de mundo? Porque como depois do... Espero, porque precisamos. Porque assim, se você pegar por analogia, nós vivemos hoje um momento histórico parecido com o final da década de 20, começo da década de 30. Porque
culturalmente falando, você sempre tem uma alternância entre uma onda conservadora e uma progressista. Uhum. Imagina esse movimento histórico. Então nós saímos dos anos 90, do último looping da onda progressista, e a partir de 2000 até hoje nós estamos vendo a onda conservadora de ideias. Uhum. Pela lógica, se não acontecer a Terceira Guerra Mundial e a humanidade ser que eu tô com extinta, medo. né, você terá uma onda progressista de novo. Talvez não seja tão longa igual foi no passado, né? Agora, antes dos anos 30, você está falando... A Revolução Francesa foi uma dessas? Foi um momento de ruptura de paradigma. Para a esquerda. Para não tinha esquerda naquela época, não nós estamos tinha. falando só para uma referência nossa, Isso. só para o liberalismo. Agora eu vou pôr a máscara do professor. Por favor, põe aí. Queridos alunos, nunca julgue o passado com os valores do presente. Isso se chama anacronismo. Exatamente. Vamos ter que vestir ela. Você sabe que eu gosto... Você falou uma coisa... Eu já tinha falado isso aí. Que é? Quem era o oprimido naquela época? O que estava acontecendo para poder ter tido a Revolução Francesa? Mas tinha, se você pegar o paralelo, você vai ver que era um pensamento libertário. Libertário, que ia contra o regime, né? Os monarcas, os déspotas. E o que aconteceu no final da década de 20 para 30? Começa a surgir o fascismo, o nazismo, o salazarismo, o getulismo, o peronismo. Você tem uma onda política conservadora no mundo que vai estourar, vai pipocar na Segunda Guerra Mundial. Aí tem o debate que se a Primeira Guerra Mundial não terminou e a Segunda é a continuação dela. É o debate dos historiadores. Uhum. Então eu vejo hoje um momento muito parecido. Nós estamos no looping, né? Então você tem o Trump nos Estados Unidos, a extrema-direita ressurgindo na Europa, aqui na América Latina, os nossos governos. Mas você falou uma coisa no E início... o que vem depois, ninguém sabe, que seria futurologia, né? Agora, Luciano, você falou uma coisa no início, antes da gravação aqui, que eu vou destacar. Você falou que não é nem lá e nem cá, não é nem a esquerda extrema, não é nem a direita extrema, nós vamos ter que conversar, né? Esse cara aqui, ó, Sócrates. Sócrates. A justa medida socrática é o que falta no mundo e é a essência da filosofia. O equilíbrio, a justa medida, o bom senso. Toda a polarização filosoficamente falando é burra. Deus, diabo, luz e trevas, bem e mal. Mas aqui na minha crença, né, eu estou falando assim, com todo respeito a como você pensa, o dualismo para mim é muito presente. Sim, que é a base do cristianismo. Sim. Mas das assim, religiões no geral, né? Eu queria saber o seguinte, e os valores? Valores que eu falo, aqueles de convivência, você também a gente teria que localizá-los também, contextualizá-los no tempo? Ou você... Valores de convivência na sociedade espartana, por exemplo, era diferente da ateniense, que vai ser diferente da viking, que vai ser diferente. Então nós somos frutos de um processo. Ok, isso é fantástico isso aí. Agora, se Hitler tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial, nós viveríamos num outro mundo com outros valores. Mas e os princípios que não mudam? Como é que você vê? Como é que você enxerga isso? Frutos de os princípios também, frutos de processos. Então você acha que os princípios mudam? Nesse caso, não estou falando dos princípios... Eles como não mudam, talvez respeito ao outro. Eles se desenvolvem, eles amadurecem. Os valores que nós temos hoje de bem e mal, certo e errado na sociedade, e eu não estou fazendo juízo de valor se está certo ou errado, é fruto do Constantino ter se convertido e os valores do cristianismo permearem toda a construção da sociedade ocidental. Entende? Agora, os princípios basilares da convivência humana, essa aí, como é que você enxerga isso? Aí você tem vários caminhos para responder. Você pode partir do determinismo biológico, que nós temos que proteger uns aos outros como grupo para evitarmos o nosso extermínio. Sim. Alguns pensadores pensam no determinismo biológico, inclusive na Discovery Channel, vários documentários têm explorado essa questão do determinismo biológico. Então, a atração que você sente por uma pessoa está ligado ao cheiro dela, aos feromônios, e é um cheiro diferente do seu, aí tem a questão da estrutura genérica diferente, isso é determinismo biológico. É a mesma coisa para as regras de convivência em sociedade. Então talvez os princípios universais, vamos chamar assim, que também é um tema discutível, de respeito, cooperação,
Preservação ligado. da vida. Preservação da própria espécie, um impulso inconsciente de autopreservação. O servir. É um caminho para responder isso. Não tem resposta certa. Nós temos que entender uma coisa: no âmbito das ciências humanas, exatas e biológicas, não existe uma resposta absoluta para as coisas. Você vai trabalhar com verdades absolutas na esfera religiosa, que é uma outra área. Então você tem teorias. Na nossa visão, os princípios eles são imutáveis, né? Os valores, sim, como você falou perfeitamente, a questão do lugar da época, das influências que por aí tem que ter essa evolução mesmo, né? E quando não evolui, dá problema. Nós estamos vivendo na iminência aí de novos conflitos, né? Sim, sempre, né? Mas Cada agora vez mais mais, próximos sim. estamos muito. Como é que você está enxergando? Como é que você passa isso para o aluno? Como é que você prepara eles para poder ver se ameniza isso? Você chega a discutir isso em sala de aula? Sim. Depois que a humanidade desenvolveu as armas de destruição em massa, né, nos anos 50, virada, né, as bombas atômicas de hidrogênio, assim por diante, a humanidade vive eternamente com uma arma na mão brincando de roleta russa. Mas A qualquer momento a gente pode causar nossa própria extinção. Quando você nasceu e... pessoal, sejam bem-vindos aí, tá? Ficam à vontade. Que é assim, é tudo ao vivo. Quando você... Pode ficar à vontade. Quando nós nascemos, não era confusão assim, não. Cara, tinha uma paz. Você lembra que você tinha guerra de Mamona? O máximo de guerra que a gente via, né? Day After. Não, tinha, mas era bem tranquilão, sabe? Sim, acontecia lá. Era outra coisa. No gueto, onde a gente morava, você tinha uma harmonia maior. Sim. Porque também estava mais dividido em tribos, né? Quando encontrava os punks, os carecas e os headbangers na galeria do rock, eram conflitos. Mas era uma briguinha. Briguinha, cara. Você é louco. Localizada. Os caras com um pé de cabra atrás da Localizada. Sim. Né? Talvez a internet tenha acirrado muito isso. Porque qualquer um posta um vídeo hoje. Você pertenceu, Renato, a alguma tribo? Eu sempre fui fora dos mochileiros, do rock, né? Dessa parte do rock. Estava sempre na galeria do rock, sempre. Mas andando com eles e tal, assim. Tá. Assim, eu tinha os amigos, mas a parte de amizade ali, assim, na rua ali no Brooklyn, aquela galera que ali a gente sempre vivia também. Você andava com eles ali, né? E tinha roupa e tal. Porque você chegou a ser. Você já foi punk. Eu era rasgar. Eu sempre vou ser metaleiro. Metaleiro, sempre vou ser. O metaleiro, ele tem assim, um estilo mais cabeludo, né? Pena que eu perdi. O meu eu perdi, né? Não, só você. Eu tinha cabelão até aqui, ó. Mas os punks e os headbangers se davam bem nos anos 80. Eram tribos que dialogavam. Principalmente na parte musical. O problema eram os carecas, cara. Aí não, os skinheads, né? Como é que era? Era olhar e correr. Era uma briga danada. Agora, o que ficou daquela época lá? Você encontra aquela galera ainda? Alguns amigos a gente sempre mantém contato, né? Mas não meio que parou, né? Também cada um vai para um lado, a idade chega, um casa, um vai para cá, um muda, outro trabalha nisso, sai, vai para lá, então... Às vezes cada um, mas sempre você tem os contatos, assim, tá falando. Os caras tudo já... Casado com 5 filhos. É uma piada, vira uma brincadeira, né? Próximos trabalhos, o que vocês têm preparado aí para poder... Tem novidade, eu sei. Tem. Então... aliás, é revolucionário o que vocês estão preparando aí. É alguma coisa que vai meio que... Vocês sempre estão chocada, né? Legal, cara. Tem a ver com a essência do rock and roll, né? Eu penso assim, o rock and roll tem que ser de vanguarda, ele tem que chocar, eu falo isso muito para os meus alunos de violão e de guitarra. Pra você ser um bom guitarrista de rock, você tem que ter uma certa raiva dentro de você, uma revolta. Porque o rock é diferente de você tocar jazz, é diferente de você tocar blues. Tem que sair de dentro algum tipo de indignação, né? Então, o cara para tocar rock tem que ter um certo perfil psicológico. O que não se conforma com alguma coisa. Ele tem que estar tendo que protestar. É uma música de protestos. Começou assim. Primeiro porque vem do blues, e o blues era um estilo musical marginal nos Estados Unidos que vinha dos negros, né? Mas triste, né? Mas sempre triste. E também fugia do padrão. Você pega os blues standards, né?
as letras, aquele lamento, aquela coisa. Você chegou a visitar lá New Orleans? Ele New foi, Orleans? Ele foi. Você foi na Bourbon? Foi na Bourbon. Cara. O Jazz Fest, pra mim, é um dos melhores festivais que tem lá. Já fui 3 vezes lá nesse festival. Não, o Jazz Fest, pra mim, é o melhor festival que eu já fui. Assim, E a gaita? Gaita. Sempre. Nossa, tá sempre do lado ali, né? Você chegou a tocar com os gringos lá, Renatão? Não, lá eu vou mais pra apreciar, né? Você é muito cortês, lá eu vou pra cara. aprender, Muito cortês. Se chegar lá, deu bobeira. Chega na bobeira lá, pô, cara, quem os caras vão parar? Brazilian Guy. A minha esposa pegou a palheta na mão do Buddy Guy. Chegou lá, tô aqui, deu a palheta pra ela. Eu choro. Buddy Guy. Mas aqueles caras estão velhos, assim, mas tem geração nova já que estão substituindo. Tem coisa nova lá? Tem. Eu fui depois do Katrina lá, cara. Mas assim, logo depois, Destruiu, né? Destruiu que tudo. tristeza, cara. Foi difícil, né? E eu peguei um outro furacão lá, que foi o Gustav, que foi em 2007 ou 2008, eu não lembro agora. E foi terrível, cara. Você viu aquela que você sempre queria ver de forma cheio de gente lá, aquela raso meio, porque eu fui cobrir, fazer uma matéria, então era assim, tristeza total, né? E o subúrbio é muito pobre, você sabe que ali é a região né, mais pobre dos Estados Unidos, sempre foi. E as pessoas não largando ali os lugares, né? Eles se agarram ali e não queriam sair. Mas a Bourbon Street tá arrasada. Acabou com a Bourbon. Hoje já tá. A última vez que eu fui já tava tudo. Já reconstrói tudo, né? Mas assim, a periferia tem lugares que estão completamente. É interessante, parece que a cidade é abaixo do nível do mar. Então, assim, como que não vai um dia acontecer de novo, né? Agora, aqueles antigos lá, aqueles antigos tocadores, aí você assistia ao vivo, cara. Não, aqueles sons, aquela alma do negro espírito, né? Aquela coisa. Sim. Eles têm uma construção musical diferente da nossa latina. Eles têm uma escala musical entronizada neles, né? Que é a escala pentablues, a Blue Note, né? Aquela quarta aumentada, que muda tudo. Tem como como fazer alguma coisa assim? Só pra gente soltar uma saudadezinha? Vamos fazer um blusão. Um blusão aí? Um blues. Banda Sofisma. Flerta aí. Qual que você quer? Parceria. Olha, vocês é que escolhem aí. Escolhem entre vocês aí. Vamos fazer uma lentinha pra você chorar nessa gaita, Renatão? Que tom que vai? Vamos pega a gaitinha em ré bemol. Ré bemol? Dá pra chorar bem, né? Que lindo, cara. Tô arrepiado, O blues é alma, né? Blues é alma. É alma, cara. Você sabe o que eu tô aqui? Me deu um frio danado. Agora pode subir o microfone aí pra perto. Tava pensando ali, né? Porque essas cenas. A letra pra você, que você tocou agora, você tá sentindo, né? Você sabe qual a letra, mas como eu não sei, eu não sabia. Pra mim, me lembrou assim, algumas coisas do tipo aqui. Algumas coisas de filmes que eu já assisti, por exemplo, como aquele sofrimento daquele povo negro, que realmente, que sofrimento, que calor, que inferno que eles passaram, cara. O blues começa
eles começam a cantar as músicas no ritmo da colheita do algodão, né? Os escravos brasileiros também, né? Os escravos não se usa mais. Os escravizados brasileiros também tinham suas cantigas de trabalho. Só que a escala musical da música africana, brasileira e americana são duas escalas diferentes. A nossa vai dar no samba e a deles dá no blues. Então, por exemplo, quando um brasileiro vai tocar blues, nós temos aqui guitarristas de blues brasileiros fantásticos. Pode falar o nome? Nuno Mindeles, né? Você tem... Como é que é o cara do Blue Jeans? Puta. O Blue Jeans, o nome dele eu não estou lembrando. Bom, enfim, Nuno Mindeles, né? Opa. Que é... Quando um latino vai tocar blues, ele toca diferente. A musicalidade é diferente, né? Aí não chega naquela... É diferente. Eu acho isso positivo. É uma diferença... Se torna um outro estilo. Nós por mais que... né, aficionados por música americana, a gente não vai tocar rock igual os gringos nunca. Eu não consigo perceber essa diferença. Os músicos percebem, cara. É, né, meu? Eu queria ser músico, eu perceber isso. Às vezes quando eu tô solando, né, fazendo um solo e tal, com a banda, puta, vem coisas da MPB, do samba, que você acaba colocando ali no meio e sai, e vai junto. Tá. Isso dá um tempero diferente pro músico brasileiro. É como se fosse uma espécie de um... DNA musical. DNA dentro de um accent, na língua, um sotaque. Tanto que você tipo assim, você fica com gaúcho, você começa a falar gaúcho. Você fica isso, com um sotaque musical. sotaque. São influências, né? Como a gente tem influências diferentes, né? Mas que às vezes eles têm... ele falou de influência, mas ele tá falando de uma coisa também que eu não tinha pensado, se é o que eu entendi. Influência, sim. Mas assim, é uma coisa que vai inconsciente para a música? Inconsciente. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Por mais que eu tente tocar como Slash, eu nasci, cresci numa outra cultura e fui exposto a outros processos culturais diferentes do Slash. Eu posso tirar nota por nota a música dele. Ok, eu sou um robô. Mas na hora de criar, obviamente quando eu vou compor vai entrar uma coisa do João Gilberto, do Gil, do Caetano, porque a gente cresceu ouvindo isso. Inconscientemente você acaba absorvendo. E foi o blues que voltando um pouquinho ao assunto do blues, foi o blues que me fez mergulhar um pouco na história do sofrimento do negro americano, de entender naquele momento, e também depois entender a nossa também, né? Porque eles foram tratados como bicho animais, naquela época ali e até isso ficou... Parece que quando você visita o Minnesota e aqueles estados mais baixos, parece que você está, de certa maneira, ouvindo assim no disco da Ventania, O lamento. O lamento deles, entende? Será que isso aí existe, isso é real mesmo? Não estou falando do ponto de vista... Estou falando metafísico. Espiritual, mas estou falando do ponto de vista de... Você chega a sentir isso quando você visita um lugar e fala, aqui tem alguma coisa. Eu não conheci New Orleans. mas quando eu visito uma fazenda de café histórica, eu sinto a energia dos escravizados ali. Me dá uma ideia, assim, na escala, porque você fala num tom, numa coisa musical. Me fala um pouquinho sobre isso aí. Agora a nota que muda tudo na escala blues. Certo. Essa notinha. Pera aí, deixa eu só abaixar aqui. Bom, aqui você tem uma escala maior, natural. Ok? Certo. A escala menor relativa. Né? Uhum. Ok. O blues, ele acrescenta essa nota aqui, ó. Então, olha a diferença. Essa nota. Já muda tudo. Pro padrão da música clássica ocidental, é uma nota que não pertence à escala, é um acidente. Ela é sempre uma nota de passagem. E é a Blue Note que vai dar o sotaque blues. Agora vamos fazer isso, só que na musicalidade do negro nosso, o negro latino. Como é que seria? Você viu, Gracinha? Que legal isso aí. Eu vou. Então aproveita. É outra concepção sonora, né?
Vamos tocar um pouquinho disso aí? Dá pra misturar alguma coisa aqui com a gaita? Ah, faz o que quiser. Aí sim, hein? Vamos fazer uma loucura? Faz, que tom? Fazer uma bossa, sei lá, e você vai meter uma gaita. Que tom aí, é que você quer? Sei lá. Olha, bossa nova Que tom com você quer aí, gaita. cara? Qual que pega aí? Vamos fazer em Lá, vamos tentar? Essa Ó, aqui? isso é totalmente... Totalmente novo. A gaita tem lá. Peraí, Gaita tem lá bemol. uma bossa nova com gaita. Que é isso? Tranquilo, muito bom, muito bom. Vamos, não guarda não. Já a gente tá caminhando pro final. Dá uma palhinha pra gente, se possível, do que vem de novo por aí, com a coisa que vocês, a mistura que vocês sabem fazer, ótima. Ó, Tá. Tem uma Então deixa eu pegar porque você vai falar. Eu não vou conseguir executar no violão, porque quem manda nessa música é o baixo. Tá. Então, eu vou dar uma... Acho que é a música mais... a gente conseguiu misturar mais no novo álbum que a gente vai lançar. Porque esse novo álbum, ele é uma coletânea de tudo que nós lançamos na internet nos últimos 10 anos. Como eu falei, estava tudo solto. Então, tudo que foi lançado de 2008 para cá, nós vamos reunir nesse álbum que chama Madness, né, o conceito da loucura. Uhum. Todas as músicas giram em torno da loucura. Esse álbum, no final do segundo semestre, estamos preparando uma nova ópera rock com esse tema. Nós vamos explorar essas músicas e o conceito da loucura. E eu acho que a música que mistura mais isso é a Get Your Hands Up. Get Your Hands Up? Porque ela tem funk, ela tem rap, ela tem tudo. E se você puder disparar ela... Vamos lá? Isso aí. Beleza, então, agora, esse é o que vocês querem... Vocês acham que dá pra fazer sem o baixo? Não dá, Não né? dá, não dá. Então vocês podem tocar uma que dá pra fazer legal, que vocês gostam realmente, que vocês já estão... Pra gente poder marcar aqui com as imagens que nós temos aqui também dessa trajetória toda. Vamos fazer uma trilha sonora disso aí tudo? E aí, Renato? Qual que você quer fazer? Não faço ideia mesmo. Mas, vou pegar que tom que você quer? Pega Ré? Ré? Vamos pegar... Pega Ré bemol. Ré bemol.
Epa! Quem sabe faz ao vivo. Eu vou fazer um convite para vocês, já que a gente agora virou amigo. Opa! Uma hora vir aqui pra gente tocar com os alunos, cara. Uma coisa dessa, pra eles sentirem aí. Legal. Com Vocês topam? certeza. Claro. Opa! Poxa. Então acho que vai ser legal, hein, Graça? Você marca isso pra gente aí, ó. Eu tô abusando demais? Imagina. Ah, não, a mesa, mas assim, eu tava pensando em levar lá pra eles tocarem, pra mais alunos ouvirem a musicalidade. Isso aí é muito importante. Sentir a emoção. Eles tocam, é claro, uma facilidade muito grande, mas assim, sabe? Isso a gente só dá pra sentir ao vivo. É quase que assim, é do lado, entende? Fica o convite. Agora vamos chegar próximo dos microfones, senão a gente vai ficar doido. Vamos lá. Né? Foco. Distribui 1 litro de foco aí pra cada câmera. Agora, para finalizar um pouquinho, porque a gente finalizar o de hoje, né? Porque o Flair tá aqui, o Flair tá aqui sempre com a gente, então Flair tá aqui. Flair tá aqui. flairtaí.com.br para você saber de todas as novidades sobre a agenda cultural de São Paulo, do Brasil, tanto na parte de teatro quanto... Só São Paulo? Ah, mas se alguém quiser anunciar de lá, não dá não? Pelo amor de Deus, dá uma palha. Então, depois a gente conversa. Então, de São Paulo, né? De São Paulo aqui. Então, você pode entrar e ver. Você está vindo para São Paulo, tem que entrar no Flair Tá Aí para poder entender o que está rolando. Tá bom? Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês. Aqui é a casa de vocês. Então, vocês precisando de divulgar alguma coisa, precisando de falar com o público, precisando de conversar um pouco sobre algum assunto que interesse ao ser humano, às pessoas, aqui é a casa. O que você acha? Perfeito. Né? Escola do pensar, tá? Aí outra coisa, fala assim, mas você defende isso, defende... Não, eu quero ouvir as diferentes... Acho que você acha importante ouvir as diferentes opiniões? É a base da filosofia e das ciências humanas. O contraponto. Sempre. Não existe verdade absoluta na ciência. Existem teorias. Nós só trabalhamos com verdades absolutas na esfera da religião. E conhecimento religioso, científico, senso comum, cultural, são conhecimentos diferentes, que se complementam. Eles não são antagônicos. Sim, aí sim. Agora, quando fala de religião e da minha verdade absoluta, que eu acredito é questão de fé. Para mim, a minha verdade absoluta é Cristo. Ora, a minha também. Eu sou ex-frade franciscano, sou católico praticante, eu vou à missa. O fato de ser filósofo e professor da área de humanas não me torna ateu. Existe esse estereótipo, não quero filósofo é ateu. Não, existem os que são ateus, mas não, cara, todos são todos. E existem os que não são. Exatamente. A melhor, em resumo, qual foram as 2 ou 3 principais lições que você aprendeu com os franciscanos? Acho que é uma história que eu vou contar para você. Pode contar. O dia que eu decidi sair da ordem. Foi a maior lição que eu tive. A gente estava lá, né, tal, fazendo os trabalhos. Eu trabalhei com dependentes químicos lá com eles, né, na Fazenda Esperança aqui em Guaratinguetá. Nós trabalhávamos com as pessoas mais carentes das cidades, né? Os franciscanos têm esse carisma, né? São Francisco de Assis, maravilha. E a espiritualidade franciscana é voltada para a pobreza, para a humildade, para o desapego. Bom, enfim, nós tínhamos o trabalho pastoral dos formandos. Nós íamos visitar ali, né, as pessoas. Eu cheguei numa casa muito pobre, tinha uma senhorinha, e eu naquela vibe, nossa, estudo teologia e filosofia, eu sei tudo da parada, sabe? Isso é normal no estudante de faculdade, ali, primeiro ano, eu sei tudo, eu li São Tomás de Aquino e Agostinho. E nós fomos levar uma cesta básica para essa senhora, aquela campanha contra a fome do Betinho, lembra? Betinho, sim, do irmão do Eifil. Isso, eles eram parceiros, chegamos, deixamos a cesta básica, aquela senhorinha falou para mim assim, Luciano, Frei, né? Vou fazer um café para vocês. Ela abriu a cesta, fez o café e passou. E a gente lá tomando café e tal. E vinha uma tempestade. Sabe quando o tempo começa a trovejar? Aquela senhora falou assim, sabe, Frei, eu não sou nada, nem ninguém, eu sou analfabeta para te ensinar alguma coisa sobre Deus. Você é um cara ensinado. Mas para mim,
Deus é aquela tempestade. Para a maioria das pessoas, Deus é a tempestade, ele tem poder. Não, para mim Deus é essa brisa que está passando por nós, a gente nem percebe. E estava passando. Tava, né? E aí Que quando vai chover, né? Você começa a receber aquela. naquele momento eu falei assim, cara, eu não sei nada de Deus. Quem sou eu para ser frágil? Não, para. Aí eu cheguei no meu superior uns dias depois, Frei Alexandre Magno, um frade maravilhoso, cara. Conheci grandes seres humanos ali. Frei Alexandre, ele fundou as missões da província em Angola, trabalhou com os mutilados de guerra lá. Cara fantástico. Falei, Frei Alexandre, tô pedindo as contas, cara. Mas por que, Frei? É assim nessa linguagem mesmo ou você pensa que você. Não. Assim, como é que é? Eu tinha 19 anos, 20 anos, cara. Não é Você também não imaginou assim, você entrar lá? Não. Ajoelhou ali, né? Falei, Alexandre, eu tô pedindo as contas. Eu expus pra ele minhas angústias. Falei, vai pro mundo, filho. E aí, as portas estarão abertas se você quiser voltar. Não voltei que tô aqui, né? Mas eu aprendi isso, cara. A gente se desarmar quando vai até o outro. A arrogância é o primeiro passo pra queda. Sabe? Você se julgar superior a uma senhorinha. E a mulher conhecia Deus mais que eu, que era o frade. Tava pirando em Tomás de Aquino, teologia. E a senhorinha ali na simplicidade dela. Mostrou que era Deus para ela. Né? E foi uma gota d'água porque você já deveria estar inquieto ali alguns meses ali também, né? Porque existe uma diferença entre a fé... Pode subir um pouquinho o volume do microfone dele, por gentileza? Existe uma diferença entre a fé pessoal, que a gente chama de religiosidade, e a fé institucional. Então você tem a igreja e o fiel. Sim. São dois processos distintos, né? Hoje, com 46 anos e tendo feito faculdade de teologia após teologia contemporânea... Ah, você fez depois. Acredito que Deus está mais presente na espiritualidade do que na instituição em si. Ah, não, com certeza. Né? Isso aí foi fantástico. Isso aí. Deus, para mim, é um ser... Ele está em todos os lugares, mas ele se manifesta de maneira mais... E para mim é uma pessoa, é um amigo. Né? E para outro é assim. Então, isso e placa de igreja, denominação, isso não é o que é importante. O importante é realmente a figura do Eterno dentro da influência dele em nós e da nosso relacionamento com ele, né? A árvore se conhece pelos frutos. Pelos frutos, é como Jesus falou. Renato, as palavras que você gostaria de deixar aqui nesses minutos finais, é claro que são os minutos finais do primeiro episódio de uma série D. Foi muito legal estar aqui. Puxa aí. Muito legal conhecer a todos vocês aí, foi muito bom. Espero voltar mais, né? Tocar mais aqui, que eu gosto mais de tocar do que falar, né? Não sou muito bom para falar, mas... E viajar. E viajar também. Que legal, cara. Eu acho legal. Tem gente que fala assim, se você fala assim, eu não sei, eu vou fazer uma opção por curtir mais uma companheira, minha esposa, e vou viajar. Cara, isso é legal demais, muito legal. Também é uma opção. São opções, né? A nossa vida, ela te deixa opções que você escolhe, né? Você planta o seu caminho, né? É muito top isso, cara. Eu acredito que vocês viajem muito ainda e não espera a pandemia passar, não. Viaja, a Andréa e todo mundo. Opa, tá muito bom? Obrigado. Eu vou ver se tem abraços aí. Como é que tem aí? Quem mandou abraço pra gente aí? Cleiton. Vamos lá. O som. Beleza, pessoal. Não, eu não tô ouvindo. Você está me ouvindo agora? Agora sim, agora Beleza. Sim. Vou ler alguns aqui para vocês, tá? Beleza. Muitas pessoas participaram, mandando abraços. Opa. Por exemplo... Aqui, cadê? Maria Clara Godoy, Patrícia Assunção, quem mais está aqui? Também tem a Fabi Zenga, Rosana Mário, várias pessoas mandando parabéns, fazendo uma saudação de rock and roll também. Top. João Vitor Siqueira, e mais Henrique Bassani falando bom dia a todos que estão presentes aqui no Podmakers, valeu pelo bate-papo. Sonzeira, que a Érica Gomes Duque falou. Que mais? Patrícia Assunção mandou aquele foguinho, né, de emoção top, aqui, né? Que várias legal. Pessoas mandando vários GIFs, vários emojis, na verdade. A Maria Clara Godoy mandou um beijo. Então as pessoas gostaram muito daqui. O João Vitor mandou um salve para vocês. Todos aqui participando, antenados, assistindo essa gravação do Podmakers.
Muito agradecer. muito Eu legal. também tenho a agradecer esse pessoal assim e já começo a gostar também desses que assistiram e gostam da banda Sofisma. Fala. Queria deixar o nosso site. Ah, sim, vamos né? lá. E falar que a banda Sofisma é composta por Vitor Putomati, vocalista, tá comigo há mais de 20 anos. Né? Passei por 3 casamentos e tô com o mesmo vocalista, cara. Então é uma coisa bacaníssima. Meu irmão. Vitor, um abraço para Vitor você. Putomati. Ele tá na praia ali, No né? vocal, ele mora em São Sebastião. São Sebastião, tá. Renato Lagreca no baixo. Miguel Pantarotti na bateria. O cara que segura o groove, o chão da banda. Abração pro Miguel. Nosso site é www.sofisma.com.br e no YouTube, Sofisma Banda. Procura No YouTube, né? arroba Sofisma Pô, você Banda. conseguiu registrar sofisma.com.br. Né? Consegui, isso foi um registro de 2002, cara. Ah, não, aí sim, aí lá. Você podia ter registrado Coca-Cola também, pô. Imagina. É brincando, 2002 já estava bem forte, né? Escola do Pensar está aqui à disposição de vocês. Podmakers, que é o nosso bate-papo aqui, e Flerta aí, que é um oferecimento da... Quer dizer, ela que vem, ela que traz, ela que vibra. Eu acho que a Graciela, um dia eu vou convencer ela de vir aqui pra gente entrevistar ela. O que vocês acham? Graciela, love you. Eu já falei isso pra ela. Vem. Ela é uma enciclopédia, cara. Já viu as histórias dela? Já. Hashtag Graciela sentada na mesa. Não, vamos levantar essa hash aí. Já vamos pôr. Gente, abração pra vocês, tudo de bom. Como é que é aí a saudação do rock and roll? Um abraço pra vocês aí e sempre aqui, e se inscreva no canal se gostar e ainda compartilhe esse conteúdo. Abraço. Obrigado.